Se você precisar de uma oração, quiser deixar seu nome, sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. E a palavra que eu tenho a falar para nós hoje, né? Porque quando eu falo com vocês, eu também sou ensinada, porque a palavra de Deus ela é poderosa, né? Ao mesmo tempo que a gente ensina, a gente recebe revelações. José Alves, sejam todos muito bem-vindos. E a palavra de Deus que eu tenho para vocês hoje é justamente sobre oração, né? Cassandra. Cassandra de quê? Marci, seja bem-vinda. Volta, Damião, volta. O Senhor espera por ti. Para Deus, uma alma vale mais que o mundo inteiro. O mundo ao qual nós vivemos, muitas vezes nós só encontramos tristeza, nos iludimos pensando de outra forma. Aleluia, aleluia. Mas o Senhor é compassivo, pronto a perdoar e tardio em se irar. Amém? Ele está de braços abertos conosco, para nós. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar, né? Sem delongas. Eu não sou muito de estar enrolando, né? Em primeiro lugar, eu quero glorificar a Deus pela vida de cada um de vocês, por cada um de vocês que está aqui. Aleluia. Vamos orar para iniciarmos a live? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu consagro a Ti esta live, Pai. Fala, Senhor, aos nossos corações. Fala, Pai, com cada um dos meus irmãos, Senhor. Que esta palavra, Senhor, possa, Senhor, encontrar solo fértil no coração dos meus irmãos, Senhor. Que esta palavra sua, Pai, encontre, Senhor, solo fértil e vire árvore frondosa, Pai. E eu declaro a sua palavra, Senhor, que diz que a tua palavra, Senhor, ela não volta vazia sem antes fazer aquilo que o Senhor já determinou, Pai. E o Senhor já preparou tudo, Senhor. E aquilo que o Senhor determinou, Senhor, seja cumprido nesta live, Senhor, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, Tu és o preletor principal, Tu és o meu amigo, eu sou totalmente dependente de Ti, Espírito Santo. Eu chamo a Tua presença para me conduzir, para que esta palavra seja palavra de vida aos meus irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu te apresento cada vida, cada lar, Senhor. Entra no lar dos meus irmãos, Senhor. Abençoa a vida de cada um, Senhor. Toca no profundo, no oculto e no escondido, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? Eu quero trazer para vocês hoje uma palavra de Deus de oração. Amém. Oi, João, Deus te abençoe. Como é que você está? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, meu sobrinho. Já fala para sua mãe assistir. Então, a oração, muitas vezes, é um dos motivos porque nós, como cristãos, nós não sabemos como nos achegar à presença de Deus. Muitas vezes, nós, principalmente quando nós somos novos na fé, nós já começamos a pensar, eu não sei orar. Muitas vezes você fica... Só um instante, eu vou só... Você vai num culto, glória a Deus, João, glória a Deus. Seja bem-vinda, Natália. Você vai num culto, num momento de oração, você é convidado, muitas vezes, para um círculo de oração, para um dia de oração, para buscar pela sua família, mas muitas vezes você pode pensar, mas o que eu vou fazer lá? Eu não sei orar,
eu não sei como me expressar, e eu vou lá simplesmente ficar sentado no banco, olhando para o teto, de olhos fechados, mas, meus irmãos, ninguém nasce sabendo. O Espírito Santo de Deus, ele nos conduz naquilo que ele quer para nós. Deus, tudo que ele já determinou para nós, tem uma forma de chegar até nós. E eu quero falar para vocês hoje sobre o tabernáculo de Deus, um símbolo ali que após Felipe e Gabriela, após o povo sair ali do Egito, a paz, Felipe, já anotei, tá? É, Após o povo sair ali do Egito, o Senhor deu ordens específicas a Moisés para que Moisés construísse um tabernáculo. E o que significa tabernáculo? Tabernáculo significa lugar de habitação de Deus, na palavra hebraica. Significa lugar de habitação de Deus, significa tenda. Então, o tabernáculo que Deus deu ordens para que Moisés construísse, ele consistia numa grande tenda. Ali, Deus pediu que ele construísse, mas era uma estrutura móvel. Porque esse tabernáculo, ele tinha que acompanhar o povo de Deus no trajeto ali pelo deserto, pelas cidades que eles iam passar, pelos lugares que eles iam passar. Então, Deus disse a Moisés: construa um tabernáculo para mim. Ele deu as ordens milimetricamente de como construir. O tabernáculo consistia em um pátio exterior que se chamava átrio, um lugar de culto onde as pessoas se reuniam para cultuar e onde eram feitos os sacrifícios, que era chamado de lugar santo, e pelo Santo dos Santos. No Santo dos Santos ficava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Na Arca da Aliança, ela era feita de madeira de acácia, coberta com ouro puro, forrada com ouro. Tinha umas argolas na lateral para que ela fosse carregada. Dentro da Arca da Aliança, Deus deu a ordem para ser colocado as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e um pouco do maná que o Senhor fez descer do deserto, no deserto para alimentar o povo. E o tabernáculo do Senhor era móvel, como eu já disse para vocês. Então Deus deu a ordem a Moisés, está descrito em Êxodo 25, 8. Instrua os israelitas a construírem para mim um santuário, para que eu viva no meio deles. Devem fazer esse tabernáculo e sua mobília de acordo com o modelo que eu lhe mostrarei. Então, estudiosos dizem que o tabernáculo que foi construído ali no deserto, a palavra de Deus nos diz que é uma imagem do tabernáculo que já tem no céu. Deus disse a Moisés que esse tabernáculo é a mesma representação que ele deveria seguir milimetricamente tudo que continha nele, porque ele representava um tabernáculo que já existe no céu. E então, a função do tabernáculo era manter a presença de Deus no meio do povo. Então ele diz aqui: instrua os israelitas a construírem para mim um santuário para que eu viva no meio deles. O tabernáculo de Deus era um lugar de encontro, era um lugar de comunhão, era um lugar da presença de Deus com os israelitas que saíram ali do deserto. E o que Deus que e ele era construído do pátio exterior, era uma área retangular, aberta, delimitada por cortinas e por colunas. E como eu já disse, ficava o altar de holocausto, a bacia de bronze, onde os sacerdotes
para entrarem no Santo dos Santos, eles tinham que se lavar, tinham que se purificar, lavar mão e pés. Era o lugar santo, que era uma grande cortina que cobria, e depois tinha outra. E ali era a parte interna. E ali ficava o candelabro de ouro, a menorá, né? A mesa da proposição, onde ficavam os pães da presença, e o altar de incenso. E o lugar santíssimo era a parte sagrada, era a parte separada por um véu. E o sacerdote só podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano para confessar os pecados e receber o perdão de Deus. Então, ela era toda feita de madeira de acácia, né? Revestida com metais preciosos, ouro, prata. E esse ouro, ele veio ali quando, após a morte dos primogênitos, né? O povo queria que os israelitas saíssem dali, porque eles levaram tanta destruição, Deus levou tanta destruição ali para que libertassem o seu povo, que eles deram ouro, deram joias preciosas, deram muitas coisas para os seus vizinhos israelitas. Então, a ideia central do tabernáculo era que Deus desejava estar presente no meio do seu povo. Essa era a função do tabernáculo de Deus. Deus queria ter um lugar de encontro. Deus queria ter um encontro em, em Êxodo 29. Só um instante, tá? Alguém me ligando aqui, me perdoe. Então, assim, em Êxodo 29, no versículo 43 ao 46, 43 ao 46, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Eu me reunirei ali com os israelitas no lugar santificado por minha presença gloriosa. Sim, consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. Então viverei no meio dos israelitas e serei seu Deus. Eu os tirei da terra do Egito, a fim de viver no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Então, o objetivo de Deus ao tirar este povo ali do Egito era para que ele vivesse no meio do povo, para que o tabernáculo fosse um lugar de consagração, um lugar de encontro e um lugar de santificação e da presença de Deus. E a nossa oração, ela deve seguir os passos do tabernáculo de Deus. Eu estou fazendo essa introdução para que vocês saibam o que era o altar de encontro. Vou repetir aqui. Eu me reunirei ali com os israelitas no lugar santificado por minha presença gloriosa. Sim, consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. Então viverei no meio dos israelitas e serei seu Deus. Eu os tirei da terra do Egito, a fim de viver no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Então, tudo que Deus queria era viver no meio do povo que ele escolheu, o povo que ele separou para ti, para si. Ele queria ter um encontro diário. E após a consagração da tenda do encontro, porque houve a construção, tudo móvel. Aí, após a construção, houve a consagração.
E no dia da consagração da tenda do encontro, a nuvem do Senhor desceu ali sobre a tenda do encontro, acima do lugar do Santo dos Santos. E a palavra de Deus nos diz em Êxodo 40:34 a seguinte palavra: Então o Senhor cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor a enchia. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se levantava, permaneciam onde estavam, até a nuvem se elevar. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar acima do tabernáculo, e à noite fogo ardia dentro da nuvem, de modo que o povo de Israel podia vê-la. E isso ocorreu durante toda a jornada dos israelitas. Então você imagina, a tenda foi consagrada, Deus desceu na tenda do encontro e pairou uma nuvem gigantesca acima da tenda. Durante o dia, a nuvem, ela era guia daquele povo. Ela direcionava o caminho ao qual esse povo devia seguir. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Se a tenda não se levantava, eles não seguiam viagem. Vocês imaginam um deserto cheio, o, é, cheio de animais ferozes, cheio de animais peçonhentos, cheio de chacais, é, urso. Eu não sei que tipo de animais que vivem no deserto, né, especificamente. Mas com certeza havia muitas cobras, havia muitos escorpiões. Então, e o calor do deserto durante o dia pode chegar a quase 50 graus. Então, aquela nuvem, ela servia de proteção e de direção. Então, Deus era a própria nuvem, ele era a direção e era a proteção daquele povo. E durante a noite, ele era a luz, ele era o fogo que aquecia do frio extremo do deserto, porque o deserto é assim, durante o dia a temperatura é elevadíssima. À noite a temperatura cai a temperaturas baixíssimas. Fica um frio tremendo. Sem contar que o fogo espantava os animais ferozes, os animais peçonhentos. Então Deus era direção, era proteção, era guia, era tudo para aquele povo. Livrava, alimentava aquele povo ali no deserto. Então, o nosso lugar de oração, que representa o tabernáculo agora, é onde Deus quer ter um encontro conosco. Ele quer estar no nosso meio. Ele quer nos santificar. Ele quer estar ele quer que você esteja na presença dele. Porque a oração representa o tabernáculo de Deus. Então, quando você está na presença de Deus, Deus é a nuvem que te guia, Deus é a proteção que te cobre, Deus é a nuvem que te direciona, Deus afasta os inimigos, os inimigos humanos e os demônios também, inimigos espirituais que se levantam contra nós. Deus é a sua proteção quando você está na tenda do encontro. Quando você está no seu lugar de oração. Deus está com você ali, ouvindo o que você tem a dizer, sentindo o que você sente, pensando o que você pensa. Deus quer habitar, Deus habita no meio das nossas orações. O Espírito Santo de Deus,
Quando você ora, Ele está contigo. Ele te conduz. Muitas vezes, no meio da oração, vem pessoas à nossa mente, e nós não sabemos por quê. Nós começamos a orar para aquela pessoa. Nós começamos a pedir livramento. Isso é o Espírito Santo de Deus. Em Levítico 26, no capítulo 11, a palavra de Deus nos diz o seguinte: habitarei no meio de vocês e não os desprezarei. Andarei em seu meio, serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. O Senhor não despreza as nossas orações. O Senhor está no nosso meio. Através de Abraão foram benditas todas as famílias da terra. O Senhor Jesus, ele veio para o seu povo, mas o seu povo não o reconheceu. E dessa forma, a salvação foi estendida aos gentios. Gentios são aqueles que não são judeus, não são hebreus e que não professam essa fé. Mas quando nós confessamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos assentamos nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Se você não sabe orar, meu irmão, então peça ao Espírito Santo que te ajude. Então, aqui em Levítico 26, Deus promete que ele vem tabernacular no meio do seu povo. E Deus andava com o povo dele ali na tenda do encontro, e agora ele anda conosco através do Espírito Santo nas nossas orações diárias. Nós somos templo do Deus vivo, nós somos templos do Espírito Santo. Nós carregamos agora. Então, eu quero fazer com que você faça essa ligação, que as suas orações é um lugar de encontro com Deus. As suas orações é um lugar onde Deus quer habitar, Ele quer caminhar com você, Ele quer se relacionar com você. Quando você inicia um relacionamento, no início o seu relacionamento é um simples oi, como você está. Você não sabe o que falar. Muitas vezes falam como você está, e muitas vezes a outra pessoa demora a engrenar uma conversa, mas quando vocês começam a falar, eu estou bem. Você já parou para pensar como se inicia uma conversa na fila de um supermercado, na fila de um banco? Estranhos se encontram e conversam normalmente, muitas vezes ficam ali horas no banco, conversam como se fossem velhos conhecidos. Se você tem uma facilidade de conversar com quem você não conhece, imagina com Deus. Deus não quer palavras belas, Deus não quer palavras rebuscadas. Ele não quer o seu melhor repertório, ele quer a sua sinceridade. Ele quer tabernacular no nosso meio. Ele quer estar na sua oração através do Espírito Santo. E tudo que ele quer é o seu coração. Ele quer o seu coração. Ele quer chamar a sua atenção para ele. Em Números 9, no capítulo 15, a palavra de Deus nos diz o seguinte: no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem sobre o tabernáculo parecia uma coluna de fogo. Era assim que sempre acontecia. À noite, a nuvem que cobria o tabernáculo tinha aparência de fogo. Naquela época foi necessário construir um tabernáculo físico, uma tenda física, porque Deus queria construir um relacionamento com aquele povo que após passar 400 anos ali no Egito,
não o conhecia mais, não o reconhecia mais. E ele quis construir uma relação com o povo dele, como alguém que chega na fila de um supermercado e inicia uma conversa. Nossa, mas o preço está tão caro. Nossa, mas está demorando. E agora o seu lugar de oração é o seu lugar de relacionamento com Deus. Ele quer ouvir o seu oi, ele quer saber como você está. Se você está feliz, se você está machucado, se você está ferido, ele quer te ouvir. Não é igual uma pessoa na fila do supermercado que você precisa falar do tempo, falar da fila. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, Deus quer saber como você está e ele quer a sua sinceridade. Ele quer saber realmente como você está. Ele quer ouvir o seu coração. Ele quer ouvir a sua sinceridade. Então, o tabernáculo era guia constante, a sua oração é guia constante. O Espírito Santo vai te guiar, vai te conduzir. O Espírito Santo vai direcionar você. Aleluia, ale, aleluia. Então, o tabernáculo, ele foi criado. O Senhor Jesus, quando ele veio com o tabernáculo do Senhor. Deus veio tabernacular no meio do seu povo. E esse é o caminho que eu estarei trazendo agora. Essa semana será uma semana onde eu falarei sobre a oração, como orar, como se achegar a Deus. Se você quiser ser ouvido, entre no seu quarto em secreto, que o seu pai que vê em secreto te recompensará. Seja bem-vinda, Vanil. Aleluia. O Senhor quer te ouvir, o Espírito Santo de Deus, ele aguarda por você. A palavra de Deus nos diz no Salmo 27, a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Pois ali ele me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderá. Em segurança, numa rocha alta me colocará. Então, o tabernáculo do Senhor, a casa do Senhor, te abriga em tempos de aflição. O Senhor te esconde no seu santuário. Bem-vinda, Claudinha. Aleluia, glória a Deus. Então, morar na casa do Senhor todos os dias é você ter um lugar de encontro, é você ter um momento de encontro com Deus diariamente. É você procurar ouvi-lo. Aleluia. No Salmos 84, a palavra de Deus nos diz, no versículo 1, como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e com todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontra o lar e a andorinha faz o ninho e cria seus filhotes perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti.
Você não precisa ter uma oração elaborada, você não precisa ser um super orador, você não precisa sentir. Se você quer orar, não espere sentir. Ore ao Senhor, chegue no seu quarto. Se você não consegue orar, derrame uma lágrima. O Senhor ouvirá. O Salmos 15 fala sobre adoração. E o Salmo 61, no versículo 3, diz: Pois és meu refúgio e minha fortaleza, onde meus inimigos não me alcançarão. Permite-me viver para sempre em teu santuário, seguro sob o abrigo de suas asas. E o nosso santuário agora é o nosso momento de oração. É quando nós temos um encontro com Deus verdadeiramente. Aleluia, glória a Deus. E nós precisamos buscar este lugar de refúgio, nós precisamos buscar este lugar de guia, porque Deus, Ele quer isso conosco, Ele quer um encontro, Ele quer a nossa presença aos pés dEle. Ele quer habitar no nosso meio, no meio das nossas orações, Ele quer se relacionar conosco. Então o lugar de oração é um lugar de beleza, é um lugar de contemplação e segurança. Quando você está no lugar de oração, você está seguro aos pés do Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus quer ter um encontro contigo. Shalom, irmãos. Essa live é sobre o tabernáculo do Senhor, um lugar de encontro de Deus, um lugar onde Deus quer se encontrar com o seu povo. E o que representa o tabernáculo do Senhor atualmente para nós é o nosso lugar de oração, é o nosso lugar de busca. E durante esta semana eu estarei falando sobre este lugar, se você não sabe orar, não perca as próximas lives. Não é que eu te ensinarei a orar, mas eu te apresentarei os elementos necessários. Porque muitas vezes no início da minha conversão, eu ficava também aflita, eu não sabia como orar, eu não sabia como falar com o Pai. E através de irmãos que me ensinaram isso, para a honra e glória do Senhor, hoje eu tenho um tabernáculo com Deus. Hoje eu posso me encontrar diariamente no tabernáculo do Senhor, no meu secreto. Hoje eu posso ter um relacionamento com Deus. Hoje eu posso me encontrar com Ele diariamente e agradecer e louvar. Eu posso contemplar a sua beleza. Eu posso estar segura em seus braços. E eu posso me encontrar com Deus, me santificar. Aleluia. Aleluia. Seja bem-vinda, Elisete. Não perca as próximas lives. Se você quer aprender como orar, se você quer entender o lugar de oração como o tabernáculo do Senhor ali na tenda do encontro do Antigo Testamento, como o Senhor Jesus se tornou o tabernáculo do Deus vivo quando veio à terra. Eu farei uma série de lives, são 8 dias falando, de 7 a 8 dias falando sobre oração, como ter um encontro diário com Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Vamos orar para encerrar esta live. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, eu te entrego, Pai, a vida dos meus irmãos, Senhor, e te agradeço, Pai, por cada um que participou dessa live, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Pai, toca no coração dos meus irmãos, Senhor, que eles possam, Senhor, estar, Senhor, no teu tabernáculo diariamente, ter um encontro contigo, Pai, em nome de Jesus.
Espírito Santo de Deus, eu te agradeço, eu te glorifico por estar comigo. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, toda honra, toda glória a ti, Yahvé. Ah, Senhor Jesus, Deus vivo, eu te glorifico, te exalto e te bendigo. Em nome de Jesus, que os meus irmãos possam ter o descanso necessário, Pai. Abençoa a vida de cada um. Senhor, aqueles que pediram oração, Pai, que o Senhor possa ir de encontro, Pai, à vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, envia os teus anjos, Pai. Envia os teus anjos de restauração, envia os teus anjos de cura, Pai. Envia os teus anjos de libertação, Pai, para adentrar, Senhor, para ir, Senhor, de encontro à vida do Damião, a vida do Felipe, a vida da Cassandra e a vida da Gabriela, Senhor. Ah, Senhor, faz aquilo que o Senhor, que melhor lhe aprouver, Senhor. Cura, liberta e restaura, Pai. Eu declaro saúde, Pai. Eu declaro um verdadeiro encontro contigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Shalom, shalom. Bom descanso. Até amanhã, em nome de Jesus.